E na manhã dessa terça-feira, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um novo projeto que permite taxar ainda mais as criptomoedas, acabando com aquela isenção mensal de quem opera em corretoras nacionais. Isso ainda não foi para frente, isso vai ser discutido, precisa ser aprovada de fato essa lei, mas se tudo correr de acordo com o previsto, a partir do ano que vem, a gente já vai ter graves e severas mudanças tributárias no meio dos investimentos de criptomoedas para qualquer pessoa brasileira. É o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. E na manhã de hoje, sexta-feira, terça-feira, né? Desculpa, dia 2 de abril. Dia 2 de abril, viu? Não é dia da mentira, pessoal. Isso aqui é sério. O governo Lula, ele anunciou que quer acabar com a isenção sobre Bitcoin e ainda aumentar o imposto de 15% para 22,5%. Basicamente, atualmente a gente tem uma legislação referente à taxação de criptomoedas para imposto de renda, né? Então, basicamente, se você opera em corretoras nacionais, você está isento de pagar imposto caso você tenha movimentações inferiores a R$35 mil por mês. Então, qualquer compra ela precisa ser declarada, tá? Independente se for aqui no Brasil, se for no exterior, qualquer compra que você fizer ela tem que ser declarada no imposto de renda. Porém, se você opera em corretoras aqui no Brasil, se você obteve lucros em cima de movimentações inferiores a R$35 mil por mês, Arthur, o que é isso? Basicamente, se você comprou, sei lá, R$30 mil de Bitcoin agora, né, no dia 2/4, chegou no dia, sei lá, 20, 25, você vendeu esses R$30 mil e teve ali um lucro de R$5, R$6 mil, o lucro é seu, você não precisa pagar imposto porque você movimentou R$30 mil, é inferior a 35. Se você movimentou mais que 35, você tem que pagar 15% de imposto. Então, tendo aí a mesma lógica, né? Você comprou R$36 mil de Bitcoin agora, chegou no final do mês, você vendeu esses R$36 mil de Bitcoin, obtendo ali um lucro de R$10 mil, por exemplo. Você vai ter que pagar 15% desse lucro, ou seja, R$1.500 para o governo. É assim que funciona no Brasil. E lá no exterior, né, se você investe em qualquer corretora fora do Brasil, que não reporta as suas transações ou que não tem a obrigatoriedade de reportar suas transações aqui para o Brasil, essas transações todas têm que ser reportadas por você, de acordo com a lei, e independente do valor, você tem que pagar 15% de lucro. A nova proposta do governo Lula é justamente acabar com essa questão dos R$35 mil do Brasil, então vai ser exatamente igual está acontecendo lá fora, porém a alíquota, o quanto você tem que pagar, vai deixar de ser 15% e passar para ser 22,5%. Então esse projeto ele busca justamente mudar aquela lei de tributação sobre investimentos financeiros, o que inclui Bitcoin e outras criptomoedas. Esse projeto foi anunciado pelo Fernando Haddad, né, o atual ministro da Fazenda, onde ele pretende unificar as normas tributárias de investimento, sejam elas títulos, valores mobiliários, operações na bolsa e investimentos financeiros, que é onde entra as criptomoedas, que elas são consideradas investimentos estrangeiros, desculpa. E, segundo as informações, né, o principal objetivo é eliminar lacunas que permitam investidores escapar do pagamento do imposto de renda e também dos seus rendimentos, né? Então, atualmente a legislação ela isenta o imposto de venda de criptomoedas no valor até de R$35 mil. Então, se você, né, movimentou menos do que 35 mil em um único mês, você está isento de pagar, independente do lucro que você teve. E vale falar também que os técnicos da Receita Federal que começaram com isso, tá? Porque eles identificaram que existem algumas lacunas que facilitam a evasão fiscal em transações de criptomoedas e por isso eles estão querendo impor um sistema mais rígido com uma taxação ainda maior. E espera-se que essa nova medida ela elimine, né, essa questão de isenção para vender e evitar imposto, que é essa questão dos R$35 mil, e vai ter tributação em todas as transações que resultem em lucro, independente do montante. Isso foi anunciado agora, né? Obviamente, cara, é incrível. Sempre que eu faço um vídeo aqui falando de imposto, falando o quanto que isso é ruim para a pessoa, isso é ruim para o investidor e ruim para o próprio governo, que ele vai passar a arrecadar menos. Quanto mais imposto tiver, mais sonegação vai ter.
Isso é óbvio, né? Sempre vê alguém nos comentários falando assim, ah, mas tem que regulamentar, ah, mas tem que tributar mesmo, tem que pagar imposto. Cara, veja bem, eu não sou contra a questão do imposto, né? Eu declaro minhas transações, eu faço tudo de acordo com a lei, eu tenho um contador que faz isso, mas quando a gente tem excesso de imposto, isso vai obviamente prejudicar. A gente tem um princípio que chama curva de Laffer, que é basicamente esse gráficozinho aqui, ó. Curva de Laffer, ele é um gráfico que mostra aqui a questão da carga tributária contra a arrecadação. Quanto maior for o imposto, menos as pessoas vão pagar, assim quanto menor for o imposto, menos o governo vai arrecadar. Então, por exemplo, um governo tem 0% de imposto, né? Ele não cobra imposto para nada. Quanto que vai ser a arrecadação dele? Zero. E um governo tem 100% de imposto. Tudo que você comprar, aquele valor integral, ele é de imposto. Quanto que o governo vai arrecadar? Zero, porque ninguém vai consumir absolutamente nada. E o princípio da curva de Laffer é que a gente vai tendo um aumento da carga tributária até que chega um ponto que a gente chama de ponto de maximização de receita, que é um ponto onde a gente tem uma carga tributária justa, onde as pessoas não vão deixar de consumir nada por conta do imposto, porque o imposto não vai ser tão alto assim, então eles vão continuar consumindo e também não vão precisar sonegar porque o imposto ele não é tão alto. Então esse é o ponto máximo ali que a gente tem a maior taxa de arrecadação. Só que quanto mais o governo ele tentar aumentar o imposto, menos ele vai arrecadar, porque as pessoas vão parar de consumir, né? Por exemplo, aumentou o imposto sobre carros, carro ficou extremamente caro, as pessoas vão parar de comprar carro novo, né? E o mesmo vale aí para a questão de criptomoedas, né? O que vai acontecer agora com essa questão do governo Lula? Eles acham que aumentar a tributação vai reduzir a quantidade de pessoas que vão sonegar e fugir das regulamentações fiscais, mas na verdade é o contrário. A quantidade de pessoas que vai começar agora a migrar para corretoras internacionais que não exigem nenhum tipo de documentação para você estar operando, isentando elas de qualquer chance de estar reportando qualquer coisa para a Receita Federal e fazer com que elas operem às margens da legislação vai aumentar, certo? Inclusive, se você não sabe, o apoiador aqui do canal é a corretora BingX, que é uma corretora que não exige KYC, ou seja, você pode simplesmente colocar o seu e-mail, a sua senha e operar em todas as funcionalidades da corretora sem precisar de falar quem que você é, sem precisar de verificar a sua identidade. Então, mesmo se a legislação do Lula for para frente, ele quiser cobrar imposto, se você operar em corretora sem KYC, tal como a BingX, que é a maior corretora do mundo que não exige KYC, você vai tá livre dessa questão. Por quê? Porque a corretora ela nem vai saber quem que você é, então não tem como ela informar essas movimentações aí para a Receita Federal, igual a Binance faz, igual a OKX faz, igual todas as corretoras aqui do Brasil faz, igual as corretoras que estão abrindo escritório aqui no Brasil, como a Bybit, por exemplo, que está vindo, vão passar a fazer. E você precisa tomar muito cuidado, porque se esse projeto de lei for para frente, vai ser 22,5% de imposto, independente do seu ganho. Cara, se você fez um trade e ganhou R$10, cara, tipo, 2,25 ali é para o governo, né? Então, assim, 22,5% do seu lucro vai simplesmente para o governo, independente do valor, independente do que aconteceu. Isso é simplesmente absurdo, tá? Então, vale lembrar também que isso é apenas um projeto, né? É uma medida, um projeto de lei. E para esse projeto de lei ser aprovado, igual o último que o Lula também aprovou, né? De fazer essa mudança entre corretoras nacionais e internacionais e tirar, né, essa diferença para trazer as pessoas para as corretoras do Brasil. Isso precisa passar pela Câmara, precisa passar pelo Senado e depois ser aprovado para ele. A última que ele fez isso também, né? Essa surgiu do governo do Lula, que chegou na Câmara dos Deputados, foi em caráter de urgência, foi aprovada, mas teve modificações. Chegou no Senado, foi aprovado, mas teve modificações também. E acabou que ela não foi tão severa quanto o governo estava querendo. Eu imagino, né, que esse novo projeto de lei seja justamente para tentar acabar de chegar naquela proposta inicial dele de taxar tudo, tá? Então, basicamente, fez o L, agora aguenta. Não esquece aí de criar sua conta na BingX, link aqui na descrição desse vídeo, certo? Assim como também tá conferindo ao Token.com, que é a nossa rede social das criptomoedas, de forma gratuita, link aqui embaixo também. Me siga nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!